Cheguei, meu povo! Eita, trajeita! Sejam todos muito bem-vindos! Eu sou a Ana Oliveira e nesse canal a gente só fala de reality show, dos principais realities, né? Todos os dias, toda hora tem resumos com tudo que acontece, gente. E agora o foco é a Fazenda 13. Então se você gosta, se você curte, chega se inscrevendo, deixando seu gostei e pode comentar à vontade. Se puder compartilhar, compartilhe também. Como eu falei, tem vídeo todo dia, toda hora. E além disso, também tem o ao vivo pra gente poder interagir, poder bater aquele papo e falar sobre tudo que tá acontecendo no reality, tá bom? Se inscreva aí que você não vai se arrepender. Bora pra quem interessa. Então vamos de resumo porque tem muita coisa. Depois da atividade do Faro de ontem, onde rolaram muitas tretas e muita gritaria, Rico se isolou e chorou, justamente porque foi atacado por Valentina e por Daiane durante a dinâmica. Na sala, sendo confortado por Bill, Sté e Milady, Rico não aguentou, continuou chorando e desabafou ali um pouquinho com eles, falando que fez tudo pelo povo, né? Tudo pelas meninas, e agora tá recebendo este tipo de troco. E enquanto a Daiane se isolou no quarto, porque ficou muito brava por tudo que aconteceu, né? Principalmente por ter sido desmentida por Aline e por Rico sobre ter falado do corpo da Marina, a Valentina aproveitou para falar mal do Rico para a própria Marina. E o Rico continuou sendo assunto. O MC Gui também decidiu falar dele e disse para Aline que acredita que o Rico esteja sugando as energias da moça. No quarto, Valentina continuou falando do Rico, desta vez com Daiane e com Solange. E a Valentina, que já se acertou com o Gui Araújo, depois dele ter falado da sua medicação, disse que não tem amnésia sobre as coisas que acontecem na casa. Ou seja, estava se referindo ao Rico, né? Nesse momento ele entra e sai do quarto. No quarto, Daiane colocou mais uma pá de cal naquelas que chipam Dailine e disse para a Valentina que a Aline só beijou, só ficou com ela para pegar o seu público LGBTQIA+. Depois rolou uma conversa entre Daiane, MC Gui, Valentina e Aline, gente. Nesse papo aí, os outros falaram mal do Rico para Aline e a Daiane deu a entender que estava afastada da Aline por causa do Rico. Tudo muito confuso, né? No meio da reconciliação entre a Aline e Daiane, acabou rolando uma espécie de reconciliação entre as duas, o Rico foi detonado, foi dito que ele é manipulador e a Aline acabou confessando que foi ela que levou a fofoca da Daiane, falar da aparência da Marina para a Marina. Lembrando que até aqui a Aline havia ficado caladinha a respeito disso e o Rico levando a culpa. Sinceramente, não dá para entender esse povo, né, gente? E rolou a festinha, gente, mais uma festinha na laje. E como as últimas festas não renderam nada, não tinha-se então muita expectativa a respeito dessa. Mas a coisa já começou a esquentar logo no começo. Rolou o maior barraco, né? O povo, ao invés de curtir a festa, estava lá falando mal do Rico e ele ouviu a Daiane falando dele com a Valentina e foi confrontar a moça. Começou uma gritaria sem fim. Solange tentou conter o Rico, depois ele acabou voltando ali, a própria Valentina ficou segurando ele e ele prometeu que vai expor a Daiane no ao vivo, hein? Diz que lembra da Daiane falando que não gosta de peles escuras, que não pode ter pele escura para modelar, e falando das mulheres musculosas. Enquanto o Rico conversava com a Valentina, no meio dessa briga toda aí, a Daiane prometeu que ia processar ele caso ele repetisse que ela foi racista. Daí o Rico se aproximou da Daiane novamente para contar o que acha dela. A Valentina segurou ele ali, gente, e ele falou que ela é falsa, que Daiane é falsa, que ela é ridícula, ela pedia para ele sair de perto, e ele foi se aproximando um pouquinho mais. Enquanto o Rico gritava que a Daiane foi preconceituosa, ela disse que o seu advogado ia agir, ou seja, que ela ia entrar com um processo contra ele, né? Daí o Rico jogou na cara de Daiane que ela ia perder, porque tem vídeos para provar as coisas que ela falou. O maior barraco, hein, meu povo? Teve gente falando até em expulsão, teve gente falando que o Rico deveria ser expulso por ter se aproximado tanto da Daiane ali, e outros dizem que a Daiane empurrou o Rico. O povo ficou revoltadíssimo, pedindo Daiane expulsa, Rico expulso. Os fãs da Daiane já começaram a usar a carta de machismo, falando que o Rico estava agindo assim porque Daiane é mulher. Mas como em outras situações, tantas outras que aconteceram nesta edição, esta certamente passará em branco também, né? Não adianta o povo ficar pedindo expulsão, não. Rico e Valentina também trocaram farpas. Ele disse que Valentina foi a sua pior decepção, porque agiu dessa forma mesmo sabendo que ele tentou defendê-la. Acabou atacando ele mesmo sabendo que ele tentou defendê-la. Aliás, Rico jogou na cara de Valentina que a princípio ela havia entendido
o que ele fez lá na formação da roça para tentar defender todo mundo, mas que depois repentinamente se voltou contra ele. Valentina questionou o porquê do Rico falar mal da Marina, da Esté, da Milady e depois ficar próximo das três. Ele disse que sempre falou na cara delas o que pensava a respeito delas. Em relação a Daiane, Rico diz estar tranquilo, porque sabe que Daiane é uma pessoa má, mas que está decepcionadíssimo com Valentina por ter feito tudo por ela. Continuou por um bom tempo nesse looping, tá? Valentina expondo sua posição, Rico explicando novamente a sua estratégia e, por fim, acho que não chegaram a conclusão nenhuma. No final da conversa, Rico disse para Valentina que ela é a pessoa dentro desse programa que ela não quer ver na sua frente. Então ela começou a falar para ele que ele podia ir, que ele podia sair e que ele arcasse com o que ele tá falando. A conversa terminou naquele clima pior possível. Enquanto isso, a Daiane havia se isolado lá no quarto para chorar depois da treta com o Rico, tá? Solange e Valentina foram atrás para tentarem consolar a moça. A Solange resolveu rebater as críticas do Rico, as acusações dele sobre Daiane supostamente ser racista, alegando que Daiane se encantou por Nego do Borel. Nessa conversa, Daiane disse que a maioria dos seus namorados eram negros. Ela continuou falando em processar o Rico, dizendo que Rico quer lhe difamar, que ele sabe que racismo é um tema muito grave e que ele quer fazer tudo para acabar com ela. Daiane ainda afirma que o Rico está fazendo tudo isso porque ficou com raiva por ela ter voltado da roça. Antes da Daiane se isolar no quarto, devolver a roupa da festa e ficar lá isolada chorando na cama, ninguém sabe como terminou a treta dela com o Rico porque a Record simplesmente cortou boa parte do barraco, viu? Rico conversou com Esté a respeito das falas de Daiane, as coisas que ele considera que são preconceituosas que saíram da boca de Daiane. Enquanto ele explicava ali, a câmera cortou a conversa dos dois. Em um outro vídeo, em um outro trecho, gente, a Marina, que estava assistindo a treta entre o Rico e a Daiane, diz pro Bill que a Daiane empurrou o Rico e se o Rico quisesse, podia pedir que ela fosse expulsa. Justamente nesse momento, as câmeras não estavam mais mostrando o que estava acontecendo. É possível ver somente ao fundo o povo apartando a briga. Um pouco mais tarde, no quarto, MC Gui se juntou a Daiane, Valentina e Solange para falarem mal do Rico. MC Gui disse que o Rico estava empurrando Daiane disse que ele estava ali empurrando e que ela vai viver um inferno com esse menino lá dentro. A Valentina disse que o Rico não tem coragem de agir assim sem álcool. Não foi isso que a gente viu, né? Muitas vezes ele causou vários barracos quando estava sóbrio. Daiane falou que o Rico só cresce em cima de mulher. MC Gui concordou e disse que com ele o Rico não cresceria dessa forma. Outra coisa que a gente já viu que aconteceu, né? MC Gui e Valentina chegaram à conclusão de que não vão suportar se o Rico voltar da roça. A Solange acha que o Rico volta assim porque ele entrega entretenimento. Por fim, MC Gui aconselhou Daiane a não deixar o Rico lhe desestabilizar usando coisas negativas. Daiane disse que não estaria mais no programa se tivesse feito algum comentário preconceituoso ou racista. Valentina continuou detonando o Rico, falando mal dele, destrinchando ali tudo que ela achava a respeito dele lá no quarto. E chegou à conclusão de que se a Daiane tivesse sido maldosa como o Rico falou, ela não teria voltado da roça. Ou seja, a Valentina tá grudada na Daiane, tá colada na Daiane porque acha certamente que a moça tá forte, tá bem aqui fora, né? E que supostamente o Rico esteja queimado com o público. Mudando de opinião mais uma vez, a Valentina, que havia dito que não ia largar a mão da Aline, disse que elas não podem mais contar com a Aline. Depois de toda a treta e de todo o barraco, o Rico resolveu curtir a festa. E ele disse pra Aline que a Daiane falou em lhe processar, né, por ele ter dito que a moça é preconceituosa, mas que ele tem as filmagens, que ele tem os vídeos a seu favor e que a Record é obrigada a dar esses vídeos a ele, caso role um processo. Muita treta e divisão de opiniões nas redes sociais depois de tudo isso, principalmente no Twitter. O pessoal por lá resolveu subir tags apoiando Daiane e apoiando o Rico. Exemplo, Rico não mentiu, se tornou um dos assuntos mais comentados, e Força Daiane também se tornou um dos assuntos mais comentados. Bill e Aline sentaram para falar de Daiane, e o Bill acredita que a Daiane não se mete com o Rico, não peita o Rico porque o Rico coloca a boca no trombone. A Aline disse que ela também enfrentou a Daiane, né, que ela também confrontou a Daiane, e que acha que foi por esse motivo que a Daiane, antes da festa, lhe chamou lá no quarto, depois da atividade do Faro, para tentar acalmar as coisas, né? Amenizar as coisas para que a Aline não falasse mais coisas a seu respeito. A Aline disse pro Bill porque se afastou da Daiane. Depois o Bill disse que não quer mais saber da moça, não quer mais falar nada a respeito de Daiane,
e que ela também tem o costume de tocar no ponto fraco das pessoas, assim como fez com o Rico e faz com a Aline. Depois da festa, a Milady ficou se sentindo culpada por ter sido supostamente um dos motivos pelos quais Rico e Daiane brigaram. Ela chorou, foi consolada por Bill. Depois, a Milady teve uma conversa com a Esté e disse que conversa com o Rico, que não vai deixar de interagir, mas que ela não quer estar no meio das confusões dele, não. E a Milady afirmou que, ao contrário de Daiane, Aline e Valentina, ela não vai abraçar o Rico como neném de colo, não vai passar a mão na cabeça dele. Nesse papo com Esté, Milady também apontou as incoerências de Valentina a respeito do Rico, que quando houve ali a formação da roça, apoiou o Rico, né, a Valentina, e logo depois, repentinamente, mudou de opinião e passou a atacá-lo. Aline e Valentina se juntaram a esta conversa e a Milady falou diretamente para as duas o que estava pensando. Ela meio que seguiu defendendo e acusando o Rico ao mesmo tempo. Segundo Milady, há 30 dias a Daiane estava chamando todo mundo de desumano e o Rico de ter um bom coração. E agora é todo mundo monstro na casa? Então ela não confia em nenhum dos dois, nem no Rico, nem na Daiane. A conversa continuou e ela jogou na cara da Valentina, Milady jogou na cara de Valentina, que a própria brigou com a Aline para defender o Rico, para defender o ponto de vista dele lá na formação da roça. E agora mudou completamente, né? Milady continuou expondo seu ponto de vista e se mostrou ali, na verdade, bem coerente no que ela estava vendo, né? Mostrou que ela realmente estava acompanhando toda essa história e resolveu não tomar lado nenhum. Resolveu dizer que, na verdade, é todo mundo meio que doido, né? Que todo mundo muda muito de opinião. Acho que a Milady tá vendo aí que realmente o povo é muito inconstante lá dentro. Prova disso é que logo após, a Valentina continuou conversando com a Aline a respeito da Daiane e já disse nessa conversa que não compactua com o que a Daiane disse. Valentina disse que não se mete nas brigas da Daiane e que nem todas as coisas que saem da boca de Daiane ela compactua. Concordam? Ah, gente, a Valentina agora avisou que vai ser imparcial, que não vai tomar lado nenhum. Vocês acreditam nisso? Por fim, essa discussão toda aí, esse papo, essa conversa toda acabou meio que gerando um climão entre a Aline e Valentina. A Aline disse pra Valentina que sabe que ela tá mais do lado da Daiane e que ela, Aline, está sem lado e não sabe se vai ficar nisso. Valentina disse que então as duas vão se afastar. A Aline jogou na de Valentina que então a Valentina foi falsa e incoerente, porque disse que ela estava neutra. Valentina disse que falsa não é do seu temperamento. E a Aline disse que então é incoerente, que Valentina é incoerente. E incoerência é o que não falta, né? Por todos os lados. Vocês estão do lado de quem nessa treta toda? Só tem uma coisa que resume, eita trajeita, tudo sobre a Fazenda neste canal, fiquem conosco. Muitos e muitos eitas, hein, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A qualquer momento eu tô aqui de volta com mais novidades. Se inscreva aí se não é inscrito, deixe seu gostei, comenta muito. Um beijo, cheiro, fiquem com Deus, até mais.